O fato de que as pessoas no mundo e os países no mundo têm uma tendência de condenar Israel e ela prefere receber essas condenações. Eu acho que a palavra correta que contextualiza isso, na verdade, não é nem propaganda, eu acho que é contextualização, né? O Israel sim percebeu, lá nos meados dos anos 2000, que existia um problema de imagem e de contextualização histórica, principalmente depois da era da internet. A era da internet, todo mundo pegava uma plataforma, pegava um site e virava dono da verdade em relação a algum motivo. E eu acho que Israel começa a prestar mais atenção nisso. Mas eles não necessariamente se preocupavam com isso como se preocupavam no que a gente chama de core, né? Então, sim, eles realmente precisavam se preocupar mais em poder defender o país, os cidadãos, por eles mesmos, contra qualquer tipo de ameaça. Essa sempre foi uma das grandes políticas estratégicas de Israel. Israel não tem muita estratégia a longo prazo porque está numa região que não permite. Sim. Mas uma das estratégias sempre foi poder criar aparatos de segurança que compõem também não só o serviço secreto, o exército, mas também a polícia e o secreto interno, que permitiria o país a poder defender o país com as próprias mãos, sem precisar de apoio de países estrangeiros. E por que isso? E por que a frase da Golda Meir? Porque eu acredito que ela via com muito ceticismo que os judeus, no final das contas, foram perseguidos por 2000 anos, expulsos de 17 países, uma inquisição, um holocausto, e que, de repente, depois de 2000 anos, os judeus passam pela experiência de serem independentes e lutarem num exército que a bandeira não é a bandeira de outros, é a sua bandeira. Sim. E é melhor, no caso, você poder fazer operações que evitem atentados e eventualmente receber condenações. Isso eu acho que ela não estava justificando algum possível erro, porque eu acredito que o Exército e o Serviço Secreto de Israel têm uma grande moralidade em relação à proteção dos civis, mas sim o fato de que as pessoas no mundo e os países no mundo têm uma tendência de condenar Israel e ela prefere receber essas condenações. É assim, você falou meados de 2000. Eu me lembro bem, entre 99 e 2000, eu estava fazendo pós-doc na Universidade de Tel Aviv. Morava em Tel Aviv e lembro que foi entre esses meses de julho e julho, grosso modo, de cada ano, Israel saiu do Líbano. Sim. Eu lembro bem, eu estava lá. Lembro, outra coisa que eu lembro também foi o começo da intifada, logo depois, o período do Barak como primeiro-ministro. Mas uma coisa que eu lembro era uma discussão que o Arafat, então, naquele momento, ainda vivo, é claro, foi bem na época que ele aprontou com o Barak, certo? Aquela tentativa, um momento de maior negociação, grosso modo, que o projeto era o seguinte: Jesus Cristo, o primeiro palestino perseguido por um Estado judeu. Certo? Então, assim, quando eu pergunto para você, Israel estava perdendo a batalha em contextualização do conflito, semântica, certo? Marketing de causa, quer dizer, Israel estava perdendo a batalha. Aquela tentativa do Arafat era claramente, olha, a gente vai conseguir emplacar a ideia de que Jesus era palestino, hein? E que foi Israel que matou ele. Um retorno à ideia do antissemitismo clássico. Exato. E não só isso, né? E muita gente acredita, né? E tem muita gente aqui no Brasil que fala em Jesus palestino e uma Palestina e etc e tal, que na verdade não existia, o nome não existia, não se usava esse nome, as pessoas lá não eram muçulmanas há 2000 anos atrás, o Islã não existia ainda, então é uma tentativa de você tentar distorcer a história para poder criar uma narrativa que justifique algum tipo de ódio politicamente correto. Então, vamos montar uma história aqui, é uma política da desinformação, né, que os soviéticos usavam, né? Então, eles fizeram a mesma coisa. Israel, eu acho que tem uma mudança muito clara de que na década de 60 e de 70 e de 80, Israel era uma força militar inferior aos exércitos até a Guerra de Yom Kippur, era uma força militar inferior aos exércitos egípcios e sírios, principalmente, em números de tanques, de soldados e de aviões. Só que tinha superioridade tecnológica e, eventualmente, estratégia melhor e o fator surpresa, etc. e tal.
Israel não tinha o luxo de perder uma guerra. A Síria e o Egito perderam 4 guerras para Israel. O país não foi destruído. Se Israel perdesse uma guerra para esses 2 países, Israel seria destruído, o território ia ser conquistado por esses 2 países, e eu faço um parênteses, não iria existir um Estado palestino para eles. Provavelmente o território ia ser dividido entre Egito e Síria. É claro. Qualquer um que conhece a história sabe disso. Exato. Eles não se importam muito com os palestinos, diga-se de passagem, né? E eu acho que a história virou quando a guerra começou a ficar assimétrica. Então, quando Israel entrou no Líbano em 82, foi a primeira guerra assimétrica de Israel. Uma guerra entre um exército formal, de uniforme, com leis claras e com regras claras, com valores de exército, contra grupos de insurgência, contra guerrilha, no caso do Líbano. E dentro de um Líbano em guerra civil em que existiam massacres daqui até Bagdá, né? Então, eu acho que o fato de existir, e aí começa um movimento dentro de Israel, de que existia aí alguns erros por parte de decisões do governo, etc. e tal, que fazem com que a imagem de Israel comece a ser, aos poucos, prejudicada. E eu acho que o governo de Israel não se preocupou em relação a isso. Eu acho que o que muda é que Israel começa a ficar um país mais rico, mais forte. Nos anos 2000, principalmente, eu acho que acompanha a época da internet. E o que acompanha também os palestinos, na sua estratégia de intifada, eles achavam que eles iam criar o caos. Sim. E que esse caos iria dividir a sociedade israelense e que ela iria implodir. Isso não aconteceu. O caos que eles tentaram instaurar foi reprimido com força militar. Eventualmente, em 2000, depois que o Arafat rejeita a proposta de Barak, rejeita a proposta de Clinton, não dá uma contraproposta e começa a segunda intifada, e depois de 2 anos Israel constrói a barreira de segurança. E isso prejudica quem? Os palestinos, não prejudica só os israelenses. E no final das contas, a guerra de imagens começa a ganhar mais foco dos palestinos, justamente porque eles não estavam conseguindo ganhar outros tipos de batalhas. E Israel começa a descobrir na perda, né, no final das contas. Sim, que seria necessário investir nisso. Que seria necessário desistir disso. Tem uma história interessante que o Mohamed al-Dura, que é o menino palestino que morre no começo da segunda intifada, a televisão da França, France TV, ela publicou um vídeo de 50 segundos assumindo que quem matou Mohamed al-Dura tinha sido os israelenses. Quando depois de 6, 7 anos, jornalistas independentes pedem para a Suprema Corte da França abrir os arquivos, colocam um vídeo de 28 minutos na íntegra disponível e chegam-se à conclusão, os peritos, de que foi o fogo palestino que matou Mohamed al-Dura. Só que durante 7 anos transformaram ele num mártir. Tem nome de escola, de rua, de praça, em vários então, países isso é uma do mundo. guerra por narrativas. Exato. Né? Porque a outra guerra eles não têm como ganhar. Então e aí Israel se transforma num poder militar maior, Israel começa a ganhar mais dinheiro com o boom da high-tech que existe em Israel, o PIB de Israel começa a aumentar, por consequência o exército de Israel tem mais desenvolvimento tecnológico na parte de inteligência, os exércitos da Síria e do Egito não têm uma capacidade militar tecnológica e não são mais os países que colocam Israel em um risco existencial ou estratégico. Israel já tinha assinado o acordo com o Egito e a guerra passa a ser assimétrica. A guerra assimétrica não coloca o país em caos, como eles imaginavam. Israel cria sistemas de proteção até contra mísseis, que sobrou a opinião das pessoas.